Meus amigos da nossa nova TV comunitária, mais uma vez com vocês aqui no estúdio, e agradeço muito aos telespectadores pela audiência que tem dado à nossa programação. E hoje recebendo aqui no estúdio a professora Marina Alvarenga. Professora, tudo bem? Eu que agradeço pela presença e cumprimento a todos também, né? A oportunidade de estar aqui trocando algumas palavrinhas com o poeta da natureza. Ô Marina, você é mogiana mesmo ou não? Não sou mogiana. Eu sou de Jacareí. Ah, Jacareí. Fiz algumas andanças, morei em São Paulo, Caraguatatuba, mas vim para cá em 1985 e adotei Mogi das Cruzes. É interessante que Mogi é uma cidade que tem assim uma característica interiorana e você está dentro de São Paulo, né? Você praticamente está dentro da São Paulo, nós estamos dentro a 50 quilômetros da Praça da Sé, mas ela ainda conserva aquela característica de cidade de interior, não? As pessoas conversam. Vamos chegar nesse assunto. E a sua formação, Marina? Eu sou socióloga, hoje sou bacharel em psicologia, se Deus quiser me formo esse semestre ainda em 2012. E sou mestre em semiótica, tecnologias de informação e educação. Isso é bom, hein? Falou em educação, né? O que nós mais precisamos é realmente a educação, né? Isso já é velho, né? Parece que quem falou essa frase, o Rui Barbosa, né? Que se você educar as crianças de hoje, mesmo naquela época, você terá um futuro muito maior. Mas, infelizmente, demoramos muito para poder pôr em prática isso, né? Estamos começando a pôr, né, Marina? É, muito ainda, mas tem muito que caminhar na educação ainda, né? O Japão, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, para se reconstruir, primeiro ele investiu em educação. Não adianta tecnologia, não adianta progresso, não tem progresso sem investir na educação e na formação moral dos jovens, né? Quer dizer, esse é um processo longo, mais ou menos uns 20 anos, não é isso? Porque você vai precisar é um processo no mínimo de 20 anos. Se começar agora, para daqui, nós estamos no ano de 2012, então vai 20 anos, lá em 2040, 2050, porque você vai ver o resultado de tudo isso, né? Então, Rui Barbosa, ele já fez um discurso para uma turma de formandos de direito, onde ele falava disso. Só que isso tem mais de 100 anos e nós ainda não entendemos a mensagem de que a educação é o alicerce, né? E a educação, Círio, ela é a educação na família e a educação na escola, é a educação como um todo. Você para poder... A família é o esteio da sociedade. Então, mesmo com esse projeto educacional que vem sendo implantado, que nós vemos que realmente tem coisas boas aí, né? A administração municipal tem procurado aí fazendo, parece que já estamos com 16 mil. Outro dia eu entrevistei aqui a professora Geni, que é a secretária de Educação, então ela falou que tem em torno de 16 mil crianças já em ensino integral. Mas como nós estávamos conversando, o grande problema está no lar, porque esse lar não foi preparado e a criança sai da escola, vai para um lar não preparado Isso que aconteceu, na verdade, na história, foi que a mulher antes sempre ela tomou conta da educação dos filhos, né? O homem era o provedor e a mulher tomava conta. Depois da década de 70, a mulher foi para o mercado de trabalho. E aí as crianças tiveram que ser... A responsabilidade delas foi transferida para a escola, para as creches. Tudo bem, até aí nada demais. Só que a família ela foi se deteriorando tanto nessas últimas décadas que se entendeu que a escola tinha responsabilidade com a criança e não se separou. A função de educar, a educação básica, os princípios, os valores morais precisam estar na família. Não adianta o município investir, e tem investido, a educação de Mogi das Cruzes é modelo, não adianta a escola investir nesses valores se quando a criança chega em casa ela não encontra isso. Ela não encontra esse cuidado, essa percepção de mundo ética, moral, né? Isso aí que é... E não funciona. Ela funciona em todos os setores da própria sociedade. Se você quer reciclar o lixo, mas você leva para a criança a essa educação ambiental.
mas a família não tem educação ambiental. Então, precisa fazer num decorrer de um tempo, né, Marina, desses 20 anos, 40 anos, possivelmente teremos uma nova família, né? Talvez, né? E é interessante você abordar isso, porque hoje, esse projeto que a Prefeitura de Mogi das Cruzes tem em relação à educação, as crianças estão levando, na questão ambiental, as crianças estão levando isso para a família. A gente já encontra crianças falando, mãe, mas você vai usar fralda descartável no bebê? Está poluindo o meio ambiente. Ou mãe, separa o lixo. Mãe, vamos reciclar. Então, você já encontra isso, né? Só que sozinha a escola não vai dar conta da formação do jovem, da cultura, porque até a escola é efêmera, né? Ela passa pouco tempo lá, embora pareça bastante que é o dia inteiro, no cotidiano ela está vendo o que? A atitude dos pais. Olha, eu sempre dou exemplo, né? A mãe fala assim, você não pode mentir, mentir é errado, não sei o quê. Aí você liga para ela, ela fala assim, diz que eu não tô. Então não precisa dizer para a criança não mentir, ela está mentindo, está dizendo pode mentir. Então isso é que tem que ser repensado. Todas as nossas atitudes enquanto família, enquanto pais, refletem na criança, né? E refletem lá fora. A violência mesmo, né, Ciro, que está uma coisa assustadora. A própria violência, porque eu vejo que não se fala que não deve ter restrição na TV. Mas nós estamos vendo que os programas de TV hoje estão levando muita violência. Leva-se uma violência demais. Então isso aí poderia até restringir. Poderia ser feita uma lei que desse, por exemplo, para a parte educacional, para a parte cultural, mais tempo. Você vê, a cultura não tem espaço na TV. É verdade. Eu mesmo já cheguei, uma vez, foi marcada uma entrevista minha na Rede Globo, e estava quase na hora de eu ser entrevistado, aconteceu um crime bárbaro. Acabou. Aí o repórter falou assim, Cícero, infelizmente você vai ter que voltar outro dia, que eu tenho que sair. Eu saí, aí não abriram mais a oportunidade para mim, eu não fui entrevistado. Olha. Entende? Então eu acho que teria que ter uma lei que determinasse, por exemplo, vamos dizer, você faz 10 horas de exibição de banalidade, vai ter que fazer, por exemplo, 2 horas de parte cultural, para dar espaço para a própria imprensa ir buscar a cultura. Senão eles não vão. Implantar política de cotas para a cultura, né, não vão, não tem espaço. Mas daí, de novo, eu chamo a atenção da família, porque os programas, eles vêm com a indicação da idade, né? Mas aí você encontra a criança assistindo programas como Big Brother, por exemplo, totalmente inapropriado para ela, ali junto com a família. Onde está a família? Ela tem que cuidar dessa criança, né? A televisão em si, ela não educa nem deseduca, mas aqueles que estão ali precisam selecionar o que essa criança está vendo, né? Mas, professora, está acontecendo hoje, eu notei o seguinte, que com a educação dos meus filhos, que eu tenho um filho hoje de 19 anos, hoje já está melhor, né? Mas hoje a gente já não pode mais peitar os filhos. É interessante. Antigamente não, meu pai tal coisa, acabou. Hoje não. Você tem que ser amigo deles para educar, é interessante. Você tem que mudar a forma de conversar com os filhos. Porque senão ele não traz o problema para você, é interessante. Então eu não vou levar para o meu pai, porque ele não gosta. Mas vamos continuar, que eu gostaria de ouvir você. Mas é interessante, você fala assim, não pode peitar, mas não precisa o conflito. Meus pais nunca bateram. Mas eles olhavam para a gente sabia se podia fazer ou não. Entendo, mas hoje não... Então nós fomos educados dessa maneira. E essa questão da violência que nós estávamos falando, os meus pais, se havia briga na escola, então brigava, chegava em casa, mãe pegava pelo braço, pai pegava pelo braço, vai lá pedir desculpa. E eu do outro também fazia a mesma coisa, encerrava ali. Hoje não, hoje é um estímulo, aí filma a briga, humilhação do colega, põe na internet, e os pais não fazem nada. Então, essa violência, ela tem que ser contida a partir, de novo, pai e mãe têm responsabilidade. Ou mãe, ou avó, ou irmão mais velho, quem cuida da criança? Porque eu entendo sempre a família, aquele que se responsabiliza pela formação desse jovem, dessa criança. Isso é família. Não importa se é um pai, se é uma mãe, se é uma tia, quem é, mas tem que ser responsável. Estamos aqui no estúdio conversando com a professora Marina Alvarenga. E nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos logo em seguida para continuar o nosso bate-papo.
Caro Cícero Buarque. Caro Cícero Buarque, nobre jornalista aqui da Nova TV Comunitária, hoje vou responder uma pergunta de uma senhora chamada Dona Jaqueline. Faleceu o companheiro dela e ele era PM e tinha sido também vinculado ao regime comum de previdência social. Ela queria saber se poderia receber as duas pensões, da PM e do INSS. Como o seu falecido companheiro recebia só os vencimentos da reforma dele, e como, para completar o tempo de serviço dele, foram contados os anos em que ele trabalhou na atividade privada, como qualquer pessoa, então a senhora só vai ter oportunidade de, provando a sua convivência estável, receber a pensão sobre o valor da reforma dele, da PM. Então, dessa vez, não deu para acumular. Desejo à senhora muitas felicidades e por hoje é só. Eu aproveito ainda mais uma vez para lembrar que esse livrinho que eu edito e está à disposição de todos contém informações e basta chegar até o escritório e pedir, porque é gratuito. Muito obrigado, um abraço. Programa Cícero Buarque. Apoio Cultural Mogiene. Honestidade e responsabilidade com o serviço é com a Mogiene Dedetização. Escritório de Advocacia Doutora Epaminondas Nogueira. 40 anos de advocacia. Meus amigos, estamos de volta aqui conversando com a professora Marina Alvarenga. Professora, como que a professora vê esse desenvolvimento social e democrático do Brasil? Vou abordar em dois momentos, né? O movimento democrático. É muito bom ter um pouco mais de idade, que eu digo que eu faço parte da história. Eu vi a história acontecer. Eu lembro da Revolução de 64. Até hoje eu temo, quando a Hora do Brasil começa aquela música, me dá assim um medo, né? Porque eu lembro de toda a história, de toda a repressão. Então é muito gostoso viver. Hoje eu posso vir aqui e falar o que eu quiser. É lógico que eu sou responsável por aquilo que eu falar, mas eu sou livre. Eu sei que não terá ninguém aí na porta para me prender, né? Então esse processo ele está em evolução. O que falta? O que falta é
investir na questão social para efetivar os direitos. Então está lá, direito à moradia, ao trabalho, à educação, tudo isso precisa ser garantido. E garantido a partir das condições que o cidadão tenha para lutar mesmo. Que ele tenha como buscar, porque nós não podemos ficar esperando sempre que isso venha em forma de bolsas, que em forma de ajuda de renda. Mas eu não quero a Bolsa Família, eu quero o trabalho para sustentar. Só a Bolsa não basta, precisa mais coisa. Exatamente. Né? Que tenha a Bolsa, né? Mas que tenha mais coisa junto com a Bolsa, né? Exatamente. E isso só vai mudar, eu acho que essa percepção, essa cidadania, essa consciência, só vai mudar quando a escola reforçar o papel dela de educar mesmo em termos de conhecimento. Nós temos duas dimensões. A família dá a base moral, a escola continua, mas a escola precisa passar o conhecimento. Você veja, Ciro, as pessoas não sabem mais o que aconteceu na história. Eles acham que tudo está pronto. Nós temos eleição aí esse ano, as pessoas vão lá e brincam com o voto. Elas não sabem quantos morreram para que a gente pudesse votar, quantos anos de luta, quem, sabe, investiu nisso, quantos participaram disso, quantos jovens lutaram para isso. Então, poder votar hoje é uma coisa emocionante. Eu demorei muito para votar para presidente. E até hoje eu sinto assim, uma emoção quando eu vou lá para colocar o meu voto. E eu acho que isso está faltando na juventude, está faltando. Nós precisamos educar as crianças para que ao longo de 20, 30 anos nós tenhamos um país mais consciente. Aí sim, nós podemos dizer que o país está caminhando na democracia, na cidadania. Você falou em eleição, eu acho também que, por exemplo, Mogi com 400 candidatos a vereador, né? Se eu contar no Brasil todo, aí, com mais são 7 mil municípios, eu acho que o Tribunal Regional Eleitoral deveria, vamos dizer, achar um meio de fazer chegar os currículos dos candidatos nos leitores. Porque eu li no jornal, né, vamos fazer 200 mil santinhos para dar para o candidato. Sei lá, a fotografia, o número do santo do cara e tal. Então eu acho que precisaria, quem sabe até, nós temos em Mogi hoje perto aí de 150 mil residências, eu sei, é bastante. Mas não se faz fazer um tipo de um livrinho, um folheto com os candidatos que distribuíssem em todas as residências. Plataforma do cara, o cara estudou, se não estudou, o que é que ele quer. Porque o tempo de televisão desses candidatos, eu já fui candidato, é 30 segundos. Eu tenho que chegar lá, o meu nome é Cícero Buarque, muito obrigado. Então não dá para me explicar. Então aqueles candidatos que têm mais tempo, eles acabam são mais ajudados. Então precisaria equiparar mais para que o povo pudesse conhecer. Então, bem interessante sua colocação, Cícero. E a questão da informação que você está falando. Só existe cidadania, só existe escolha consciente se você tiver informação. E a memória. Quantos candidatos nós vemos aí que estão há tempos e fazendo falcatrua e metidos em corrupção e são reeleitos? O que acontece? As pessoas não veem? As pessoas não guardam isso? Você vai colocar dentro da sua casa uma pessoa que não tem caráter, mas você coloca para te governar. Se você que não tem, a imprensa vai fazer pesquisa, ninguém se votou nas últimas eleições, o cara não sabe. Você imagina, ele não tem memória mesmo. Então, está evoluindo, professora, mas precisaria evoluir mais. Por exemplo, o caso na parte do executivo, em que o presidente, o governador e o prefeito só pode ter uma reeleição. Isso teria que ir para o legislativo também. O vereador só teria direito a uma reeleição. Daí ele teria que sair uma para depois voltar, porque aí haveria renovação. Do jeito que está, não há renovação, ficou um cabide de emprego. O vereador está aí há 30 anos, 40 anos, vereador, deputado, o cara entra lá e não sai mais. Concordo, até porque quando ele fica muito tempo, ele já tem uma máquina a seu favor, né? Mas ele já... E aí ele não dá chance para novos, né, que tem menos força, menos recursos, para entrar entre outra proposta. Fizeram essa lei aí que as empresas podem investir, né, na política, o dinheiro vem de empresas, desde que seja licitamente comprovado, né, através do imposto de renda. Tudo bem. Mas quem é privilegiado como você falou, aqueles que estão no poder,
que é muito mais privilegiado, é direcionado do que para aquele que não tem poder. Não tem poder, não vai, então você vai atrás e você não consegue. Então precisaria haver mudanças, mas e a memória é muito curta. Inclusive, você que outro dia participou de uma palestra no Rotary, falando sobre a Revolução de 32, né? Se a gente fazer uma pesquisa aí, quase ninguém sabe. Ixi, das coisas históricas ninguém nem lembra mais. Por que da Revolução de 32? Mas sabe o que aconteceu? Houve um tempo que nós tivemos vergonha de ser brasileiro, né? Então essa ideologia foi muito forte, né? Então tinha vergonha de cantar o hino, tinha vergonha de cultuar a bandeira, tinha vergonha de ser brasileiro. Tá bom, a ditadura acabou, então vamos resgatar esse orgulho? Os outros países, nós discutimos agora há pouco, as leis são mais rígidas, porque as pessoas também são mais nacionalistas. Elas valorizam aquele país. O brasileiro, ele brinca muito. Ele é um povo maravilhoso, ele sobrevive com salário mínimo, mas ele brinca muito com as coisas políticas, com as coisas sérias. E ele não conhece a história. Então, a escola precisa resgatar esse papel. Precisa ser valorizada também a história factual junto com a história crítica. Porque como que eu vou ser crítico se eu não conheço os fatos, né? Agora, professor, um outro tema que eu achei discutir que é interessante, talvez tenha que voltar uma outra oportunidade aqui para a gente continuar a nossa conversa, que o nosso tempo é curto. Eu acho que as datas cívicas não deveriam ser feriados. Elas deveriam ser comemoradas nas escolas. Porque se não você fechar o comércio no dia de Tiradentes, para quê? Então, se você dá um feriado, todo mundo vai para casa, ninguém sabe nada, então você faria uma grande comemoração na escola da data de Tiradentes, da data de 9 de julho, fazer matérias, redações e incentivar as entidades a dar prêmios aí, o Rotary e outras entidades, para as melhores redações. Vocês vão querer nos matar, de querer tirar feriado. Dia 7 de setembro tem feriado, dia 1º de setembro agora tem dia feriado. 26, hoje, agora dia 26. 26 tem feriado, melhor que vão querer nos matar. Mas, antigamente, na minha época de escola, havia o feriado sim, mas havia comemoração na escola também. E isso era trabalhado. Eu venho de uma escola tradicional que foi condenada pelas novas pedagogias, mas eu não tenho nada a lamentar, não, pela educação que eu tive mesmo. Era uma educação que me deu a formação moral, né, porque as normas eram contundentes, e me deu uma formação de conhecimento também, que não esqueça, né? Nós temos que tentar valorizar mais os nossos antepassados, né, os nossos escritores, né, os nossos pintores, os nossos cientistas, é interessante. E isso aí precisa do quê? Nós precisamos, em Mogi, um bom museu que não temos ainda. Nossa, com certeza. Porque nós temos um material muito grande. Então, chega as pessoas não conhecem a memória. Aí você poderá realmente fazer um trabalho da Revolução de 32, por exemplo, que para a mulher foi uma coisa fantástica, porque a mulher até a Revolução de 35, não de 32, até a Constituinte de 35, a mulher não votava, né? Não votava. Então a mulher nem votava. Então você veja, é um absurdo, né? Você restringir o não voto à mulher, né? Então a Revolução realmente, os paulistas perderam a Revolução, mas ganharam com a Constituição. Isso foi muito importante. Né? A questão da mulher é interessante, esse é um assunto que para mim é apaixonante mesmo. E não sei se você lembra que até 1960, mais ou menos, até um pouco mais, se eu era casada e eu queria abrir um negócio, eu precisava de uma autorização escrita do marido. Se em 35 nós votamos, demorou muito mais para nós termos independência. E até 1988, se eu abrisse uma poupança para o meu filho e eu mudasse, eu quisesse transferir de banco, eu não podia. Só o meu marido, o pai da criança, que podia fazer essa transferência ou movimentar essa poupança para tirar. Para pôr eu podia. Podia trabalhar e colocar. Então, veja como nós temos avanços, né? Meus amigos, o tempo passou. A professora Marina tem uma capacidade muito grande para falar na parte social, na parte educacional. Eu vou convidá-la para voltar aqui, porque eu gostei. Foi muito boa essa entrevista, mas nosso tempo acabou. E a gente temos que nos despedir. Muito obrigada e estarei de volta quando quiser, com muito prazer. Fiquei muito feliz com a sua
os seus pronunciamentos. Meus amigos, estamos encerrando a nossa programação de hoje. Voltaremos numa outra oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado.